Isso é uma prova de que a língua de sinais, né, a gente comparando as duas línguas, a gente percebe que a linguística, a linguagem, ela está na cognição, e essa cognição ela é diferente. Então, ali no diagrama, nós temos 5 eixos. Tá? O ensino médio, os surdos não vem concluindo o ensino médio, gente, porque a gente não tem a segunda língua, que é o português, né? O português é uma língua importante. A gente não trabalha o português com metodologia adequada para o surdo que não fala. Não existem adaptações nas escolas. O Enem não é adaptado. Então, a gente precisa corrigir esse equívoco. O vestibular, por exemplo, para a entrada no nível superior, nas universidades, né, nas faculdades, o vestibular não tem adaptação nenhuma. São provas escritas em português apenas, né, não tem uma metodologia adequada. Então, cada eixo desse, a gente precisa que haja transformações nesses eixos. A lei, vamos observar aqui no outro slide. Ali a gente tem a Lei Brasileira de Inclusão. Vocês observaram que cada eixo daquele tem uma lei? Então, a Lei de Libras, por exemplo, a 10.436, ela tem um decreto que vai regulamentá-la. É o decreto que vai dizer como que a lei vai se organizar no Brasil, né? Os surdos precisam conhecer o decreto da língua de sinais, e as escolas e os professores também precisam. Por exemplo, o decreto diz que deve haver professor surdo e professor ouvinte em uma sala que tenha surdos. Isso é muito importante. Então, cada lei daquela, a gente tem ali, por exemplo, a Declaração de Salamanca, né? A gente tem os Estados Unidos, dando um exemplo aqui dos Estados Unidos, onde a língua de sinais de lá já é reconhecida. Né? Lá a gente tem um trabalho com a linguagem. A linguagem que é importante. A segunda língua também é importante. E isso significa o bilinguismo. Então, você pode também ter a terceira língua presente na sua vida. Aqui no Brasil a gente ainda não tem essas coisas acontecendo. Elas estão ainda surgindo de forma muito desorganizada. E os surdos vêm preocupados com isso. Então, a gente tem uma outra lei ali, que é uma lei anterior à Lei de Libras, né? É uma lei bastante importante também, que trata... O decreto vai tratar de escola bilíngue, mas a gente tem a Lei da Inclusão. Ela trata da educação especial, tá? A gente, com o tempo, poderia explicar melhor. A gente tem o decreto de 25 de agosto de 2009, sobre as barreiras, né? Que a ONU, ela também vem combatendo as barreiras em relação à educação linguística dos surdos. E aqui no Brasil a gente já encontrou algumas mudanças, né, na legislação por conta disso. Em algumas faculdades o vestibular já mudou, né? Algumas coisas. Às vezes as pessoas não sabem como fazer porque não tem informação da lei, do decreto. Precisa ler. Não, a pessoa não, às vezes faz a ação sem consultar a lei. Então, vocês precisam entender, gente, o que significa língua, tá? Língua de sinais. A gente já fez um resumo desse texto, eu vou fazer aqui um resumo. No mundo inteiro, né? E aqui no Brasil, o que a gente tem? A gente tem pessoas surdas cegas e pessoas surdas, tá? Ambas precisam de adaptações linguísticas, certo? A gente precisa de atendimentos específicos em língua de sinais, bem como que a lei seja obedecida, né? Que ela seja seguida. A Lei 10.436, que é a Lei de Libras aqui do Brasil, que é a lei maior, ok? A gente tem aqui a proposta da Declaração de Salamanca, né? A Declaração de Salamanca, ela é um documento muito importante. É um documento extremamente importante porque o mundo inteiro começou a legislar a partir da Declaração de Salamanca, a obedecer à Declaração de Salamanca. Então, a maioria dos países, como na época, por exemplo, que o INES foi ser fechado, a gente invocou essa legislação e tantas outras. Como que alguém não consulta, né, a lei? As propostas de Salamanca falam sobre o direito, olha ali destacado de amarelo, o direito de escolher.
Você não pode obrigar alguém a estudar na inclusão sem língua, sem a presença da língua. Nós temos o direito de escolher, o aluno surdo, ele tem o direito de escolher, e nós surdos escolhemos estudar em uma escola que tenha língua de sinais, que tenha educação bilíngue, que tenha língua portuguesa como segunda língua. Os surdos no Brasil inteiro vêm pensando sobre isso. Você não pode, ninguém pode obrigar uma mãe ou um pai, os pais não podem obrigar. A Declaração de Salamanca, ela referenda isso, né, que a gente precisa ter o direito de escolha. A gente tem o direito de escolha. Bom, a gente vai explicar um pouco agora sobre as metodologias, os métodos que a escola usa, né, que em cada escola, cada modelo de escola é diferente. Então, a gente tem a escola regular, a escola inclusiva, e a gente tem ali um terceiro modelo, que é a escola bilíngue. A Lei 7.611, de 17 de novembro de 2011, né, ela obriga que haja um pensamento baseado na Declaração de Salamanca, que haja um pensamento no Brasil sobre a organização de escolas e classes bilíngues. Ok? E que as famílias não sejam obrigadas a botar os filhos em qualquer escola. Então, esses três modelos estão acontecendo no Brasil. A gente precisa conhecer os modelos para esclarecer cada um deles. A escola regular, por exemplo. A escola regular, né, que a gente usa esse sinal para a escola regular, lá estudam surdos e ouvintes. A maioria dos alunos são alunos ouvintes, em qualquer série, do ensino fundamental ao médio. Então, tem um surdo, né, e tem as disciplinas. Os professores tentam fazer algumas adaptações. Mas o ouvinte, ele aprende português como segunda língua? Não. E o professor sabe fazer adaptação? O intérprete, que é um profissional, ele é necessário que ele seja professor do surdo? Não. Então, a Lei 12.319 de 2010, ela obriga que haja formação, que os intérpretes tenham formação de tradutores para atuar em escolas. Não pode ser qualquer pessoa por qualquer salário, né? É necessário que haja uma mudança. Por exemplo, o médico, ele estuda durante 8 anos, né, para fazer uma cirurgia, por exemplo, para fazer uma investigação. Então, o médico, ele vai examinar você, a sua saúde. Você acha que eu surda, né? Eu sou surda, por exemplo. Eu como surda, né? Eu vou a um médico e aí chega lá uma pessoa que morreu, né? Aí eu vejo uma pessoa morta, chego lá e falo: por favor, eu quero... o médico pode tirar os órgãos dessa pessoa de qualquer jeito? O médico pode, gente? Se ele não tiver uma formação, não pode. É proibido. Ele não pode mexer em nenhum corpo, né, se ele não for formado. Né? Para atuar na área da saúde é necessário ter uma informação. O juiz também, por exemplo. Né? Para atuar é necessário ter uma informação. Ele precisa ser o quê? Formado. A mesma coisa acontece com intérpretes de Libras e com professores. É necessário que haja uma formação. Surdos e ouvintes dentro da escola, com a presença de intérpretes de Libras, né? O intérprete, ele precisa ser formado em uma pedagogia bilíngue, ou ele precisa ter prolibras, ele precisa saber traduzir textos, conhecer a gramática das duas línguas e fazer uma interpretação correta, tá? Porque cada língua, ela tem uma estrutura. O que está acontecendo no Brasil é uma verdadeira desorganização quanto a isso. O decreto, ele obriga que haja uma organização em relação a isso, o decreto 5.626. Tá? E aqui no Brasil a gente não tem isso sendo obedecido. Na escola regular, porque eu não posso parar. Na escola regular só existe textos em língua portuguesa, aí a pessoa surda recebe o texto e ela não consegue ler, então é um verdadeiro sofrimento. Ela vai para o ensino médio e sempre lá os textos estão na segunda língua sem metodologia adequada. Então a gente não consegue ler, né? A gente precisa que haja uma transformação acerca disso no Brasil. Adaptações em relação aos textos. Porque de uma língua oral para uma língua de sinais há uma grande diferença sobre isso. A gente tem também ali o atendimento educacional especializado na escola inclusiva.
Tá? A discussão é muito séria ainda, né? A escola inclusiva, que obriga o atendimento educacional especializado. O atendimento para cegos, o atendimento para todo tipo de deficiência. Lá no surdo, por exemplo, os surdos vêm brigando para que não haja